Conversa com meu povo. Inteligência e vontade. Tendo celebrado o Tríduo Pascal, a Igreja nos oferece 50 dias de aprofundamento da fé no Cristo morto e ressuscitado. Na primeira semana, nossos olhos se voltaram para as aparições do Senhor aos seus discípulos. Em seguida, o tema do batismo no diálogo de Jesus com Nicodemos, convidando-nos ao olhar da fé, reconhecendo naquele que foi elevado na cruz, depois ressuscitado, o Senhor e Salvador. Continuando a formação que acontece nas celebrações e na vivência da fé, a Eucaristia e o discurso do Senhor sobre o pão da vida. E durante todo o tempo pascal, muitas das palavras de Jesus na última ceia nos são oferecidas. Pouco a pouco, a promessa e a ação do Espírito Santo ocupam o espaço e nos conduzem a meditar, rezar e viver o mistério da Igreja. Depois de celebrarmos a Ascensão, ouviremos e rezaremos juntos a oração sacerdotal de Jesus, preparando-nos para o Pentecostes, a ser comemorado no último domingo do mês de maio neste ano. Nos domingos que se seguiram à oitava da Páscoa, revivemos o episódio dos discípulos de Emaús para que corações ardentes se pusessem a caminho. Mais adiante, Jesus, bom pastor, foi apresentado de novo para que, conduzidos por ele, estejamos juntos e unidos na Igreja e para a vida do mundo. Para que ninguém se desfaleça na busca do conhecimento do Pai, ele se apresentou há poucos dias como caminho, verdade e vida. Como podemos ver, a lei da fé e a lei da oração caminham juntas e nos formam na estrada da fidelidade dos discípulos missionários de Jesus Cristo. Providencialmente, quando celebramos neste final de semana o Dia das Mães, a Igreja quer oferecer-nos a participação responsável na missão. Vamos ao profeta Isaías. Acaso uma mulher esquece o seu neném, o amor ao seu filho de suas entranhas? Mesmo que alguém se esqueça, eu de ti jamais me esquecerei. Vê que escrevi teu nome na palma de minha mão. Tenho sempre tuas muralhas diante dos olhos. É que as mães são lições permanentes e fiéis do amor, como sinais do amor do próprio Deus, na coragem e dedicação com que vivem a própria missão. Tudo isso me fez recordar o beato João Paulo I, que a seu tempo surpreendeu o mundo quando, em seu brevíssimo pontificado, comparou justamente o amor de Deus ao amor materno e teve tempo para um profundo ensinamento sobre o amor que trago aqui. Meu Deus, com todo o coração e acima de todas as coisas vos amo, bem infinito e nossa eterna felicidade. E por vosso amor, amo o meu próximo como a mim mesmo e perdoo as ofensas recebidas. Senhor, que eu vos ame cada vez mais. É uma oração conhecida, com expressões bíblicas embutidas. Amar, continuava João Paulo I, significa viajar, correr com o coração para o objeto amado. E ele cita a imitação de Cristo: quem ama corre, voa e se alegra. Amar a Deus é, portanto, um viajar com o coração para Deus. Viagem belíssima, embora comporte por vezes sacrifícios. Mas estes não nos devem fazer parar. E aqui ele toma uma expressão de São Francisco de Sales. Jesus está na cruz, queres beijá-lo? Não o podes fazer sem te debruçares sobre a cruz e deixar que te fira algum espinho da coroa que está na cabeça do Senhor.
Caríssimos irmãos, o amor a Deus é também viagem misteriosa. Isto é, eu não parto se Deus não toma primeiro a iniciativa. Ninguém, disse Jesus, pode vir a mim se o Pai não o atrair. Perguntava, continua João Paulo I, perguntava Santo Agostinho a si mesmo, mas então, e a liberdade humana? Deus, que decidiu que ela existisse e construiu essa liberdade, sabe muito bem como respeitá-la, levando os corações ao ponto que tinha em vista. Deus te atrai, não só do modo que tu mesmo venhas a querer, mas até de modo que tu gostes de ser atraído. Com todo o coração. Ser totalitário em política é feio. Na religião, pelo contrário, é ainda João Paulo I, na religião, pelo contrário, quanto a Deus, está muitíssimo bem dizer que devemos ser totalitários. Foi escrito: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e todas as tuas forças, e trarás gravadas no teu coração todas essas palavras que hoje te ordeno. Tu as repetirás com insistência a teus filhos e delas falarás quando estiveres sentado em casa ou andando a caminho, quando te deitares ou te levantares. Tu as prenderás como sinal à tua mão e as colocarás como faixa entre os olhos. Tu as escreverás nas entradas da tua casa e nos portões da tua cidade. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, não confundir o amor verdadeiro, capaz até de dar a vida pelo outro, com sentimentos fluidos e passageiros. Se me amais, observareis os meus mandamentos, diz o Senhor. Amar é um ato de inteligência e vontade. Saber que fomos feitos para amar e servir, sair de nós mesmos para procurar o bem de Deus e dos outros, é caminho de realização. Quem ama vai além dos limites, toma a iniciativa, escolhe fazer o bem e por isso é feliz. A busca insaciável de si mesmo, dos próprios prazeres e satisfações, levará necessariamente à destruição da própria pessoa e da sua dignidade. Jesus não fazia torcida para chegar à hora de sua entrega na cruz. Sendo homem verdadeiro, sofreu, chorou, suou sangue, mas foi coerente com o plano de Deus desde toda a eternidade, pensado no seio da Trindade. Ninguém tirou sua vida, ele a entregou livremente e venceu o sofrimento, a dor e a morte. Pelos seus méritos e graça, nós também podemos percorrer uma estrada semelhante. Com muita simplicidade, mas em plena verdade, temos a possibilidade de conhecer o Pai e Jesus, seu Filho amado, na força do Espírito prometido que habita em nós. Pois diz o Senhor que quem acolhe e observa os mandamentos, esse me ama. Ora, quem me ama, diz Jesus, será amado por meu Pai, eu o amarei e me manifestarei a ele. Irmãos e irmãs, o amor leva a ser concretos na prática dos mandamentos, sem desculpas tantas vezes esfarrapadas. Uma consequência pode ser o testemunho que damos da fé, segundo a proposta de São Pedro neste domingo. Estais sempre prontos a dar a razão da vossa esperança a todo aquele que a pedir. O testemunho é dado com a escolha dos valores que orientam a nossa vida e também com a palavra, de tal forma que nosso modo de agir
suscite perguntas positivas nas outras pessoas. Tudo nasce da graça de Deus, mas exige nossa resposta livre e inteligente, sem complicações, nem desejos de experiências ou revelações extraordinárias. Basta ver o testemunho de tantas mães. Caríssimo irmão, caríssima irmã, permaneça conosco, daqui a pouco estamos de volta. Conversa com meu povo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, com certeza tantas pessoas participaram da celebração que se realizou na paróquia Nossa Senhora de Fátima na sexta-feira, dia 12. A procissão luminosa, depois da celebração da Santa Missa, esta imensa festa que depois do Círio é aquela que reúne o maior número de pessoas em nossa Arquidiocese de Belém. Neste sábado, porque esse programa chega a você no sábado e no domingo, neste sábado eu celebro a Santa Missa no encerramento da procissão luminosa na paróquia de Nossa Senhora de Fátima de Coraci. E o meu abraço a todas as comunidades, porque são muitas, que têm o título de Nossa Senhora de Fátima. E é claro, neste final de semana, o nosso grande abraço. Vocês ouviram que eu me referi ao Dia das Mães, então meu abraço e minha saudação a todas as mães. Pessoas que têm, como dizia São João Paulo II, esta vocação tão bonita. O Papa João Paulo II dizia: as mulheres têm duas capacidades maiores do que nós homens, a capacidade de amar e a capacidade de enfrentar o sofrimento. Então eu quero homenagear as mães e esta capacidade de amar e a escola de amor que elas representam para as nossas famílias e para a nossa igreja e para toda a sociedade. E as perguntas que agora as pessoas nos enviaram e nós buscamos juntos a resposta. Ivoneide de Castanhal. Dom Alberto, participar da missa ao meio-dia pode ser válida para o domingo? Veja só, Ivoneide, a igreja diz assim, de meio-dia para tarde, no dia de sábado, missa meio-dia, 3 horas da tarde, 7 horas da noite, como quiserem, e depois a missa no dia de domingo, em qualquer horário. Para a igreja, nós já estamos no domingo, celebrando em vigília o domingo. Por isso existem muitas paróquias que têm uma missa ao meio-dia, outras têm uma missa à tarde ou à noite, com a liturgia do próprio domingo. Então, nós dizemos, é missa de preceito. A pessoa que participa dessa Santa Missa ao meio-dia está já participando de uma celebração com a liturgia do domingo que se segue. Portanto, é missa de preceito, que a pessoa pode cumprir o preceito do dia dominical. Cleice Santos, de Belém. Alberto, como podemos entender o mistério da Trindade? Bom, Cleice, as pessoas sempre dizem que mistério não se entende, não é? Agora eu quero dizer de uma forma muito simples. Mistério não se entende aqui, mas se começa a viver aqui. Jesus trouxe o seu mandamento. Nesse período nós ouvimos trechos do Evangelho de São João que nos ajudam a entender isso. Qual é o mandamento de Jesus? Amai-vos como eu vos amei. O Pai ama o Filho ama o Pai, o amor do Pai e do Filho é o Espírito Santo. A igreja ensina que Deus não é solidão, Deus é família, Deus é comunhão. Então, comece a viver saindo de si mesma para amar o outro. Se duas pessoas se querem bem, se amam como Jesus nos ama, experimentarão que se tornam
um só coração e uma só alma. Então, a realidade da Trindade é experimentada muito mais do que explicada na cabeça. E todo dia a gente relembra isso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você professa a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, trata sobre si o sinal da cruz, que é a entrega de Jesus, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho eterno do Pai, que se encarnou e morreu e ressuscitou para a nossa salvação. Então, experimente o mistério da Trindade, você verá que a gente começa a entender. Joana Capistrano de Belém. Alberto, o que são dogmas de fé? Quais esses dogmas? Bom, Joana, não dá para fazer toda a lista aqui, não é? Dogmas são realidades que a igreja foi refletindo e foi percebendo que são verdades que não podem ser modificadas. Eu dei uma resposta agora sobre a Santíssima Trindade. Para nós cristãos, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, um só Deus em três pessoas. Quer dizer, esse é um dogma, quer dizer, é um ensinamento que todos nós devemos aceitar. Quando nós rezamos o credo, nós professamos essas verdades. Jesus Cristo, a encarnação do Verbo é um mistério, quer dizer, a segunda pessoa da Santíssima Trindade se fez homem para a nossa salvação. A morte e a ressurreição de Jesus, acreditar na ressurreição. E daí por diante uma série de consequências da nossa fé. Dogmas de fé não são coisas que o Papa acorda e fala assim, agora eu vou proclamar um dogma de fé. Não. O último grande dogma que foi proclamado foi pelo Papa Pio XII, o dogma da Assunção de Nossa Senhora. No entanto, já nos primeiros séculos da Igreja, as pessoas já professavam a fé na Assunção de Nossa Senhora. Demorou quase 20 séculos para quê? Para amadurecer essa reflexão, meditando sobre os textos da Bíblia, vendo a inspiração que tiveram os teólogos, os santos, os pais espirituais da Igreja. Só então depois existe uma proclamação da fé como verdade que deve ser aceita por todos. Quando se fala assim, o Papa é infalível, o Papa é infalível não como pessoa, o Papa é pecador como nós todos. No entanto, quando ele faz uma proclamação de fé, ligada à fé e aos costumes, usando esta prerrogativa que ele tem, mas nunca é de iniciativa pessoal simplesmente. Todos os dogmas de fé foram frutos de quê? De uma verdade que a Igreja ensina, que o povo de Deus no seu conjunto não pode errar em matéria de fé, ele também é infalível. E aí nascem as proclamações dos dogmas e a Igreja ela tem essa clareza das verdades fundamentais nas quais nós acreditamos. Luísa Malcher, de Belém. Dom Alberto, como será realizada na Arquidiocese de Belém a festa do Corpo de Cristo? Veja, Luísa, nós fizemos uma opção neste ano de fazer uma celebração de Pentecostes, a vigília de Pentecostes, que será no dia 27 desse mês de maio, na Praça Santuário, com uma série de eventos durante a tarde e a missa no final da tarde, início da noite. Então nós vamos celebrar juntos o Pentecostes como uma celebração só da Arquidiocese. É claro que no domingo de Pentecostes, as várias celebrações que acontecem nas paróquias. Corpus Christi, neste ano, nós fizemos uma opção de celebrar nas regiões episcopais. E aí nós temos, então, em cada região, ou às vezes algumas regiões vão fazer juntas, a celebração de Corpus Christi, a Santa Missa e a procissão eucarística. Eu celebrarei de manhã a missa e depois a procissão eucarística na catedral, e à noite, como acontece todos os anos, eu celebrarei a Santa Missa na Paróquia do Santíssimo Sacramento em Marituba. Pergunta de Pietra Gonçalves. No Alberto, me ajude a entender sobre as relíquias dos santos colocadas nos altares das igrejas. Todo altar deve ser dedicado a um santo. O que são as relíquias de primeiro e segundo grau? Veja só,
a igreja passou por momentos sérios de perseguição. Então, o que acontece? Nas catacumbas, o que são as catacumbas em Roma? São lugares onde os santos os mártires eram enterrados, as pessoas que morriam, e ali eram também lugares onde se escondia a comunidade cristã para celebrar quando havia muita perseguição. E aí, onde estavam os sepulcros dos santos, aquela pedra, costumavam celebrar a Eucaristia ali em cima, para dizer: o que nós estamos fazendo agora é tão importante que houve gente que morreu por essa verdade. Daí nasceu o costume de colocar relíquias dos santos nos altares. Então, é bom a gente entender essas coisas. Há poucos dias eu fiz a dedicação da igreja e do altar da paróquia de Nossa Senhora do Amparo. Lá eu coloquei uma relíquia de São Martinho de Lima, uma relíquia que nós conseguimos, que um pedacinho dos ossos de São Martinho de Lima. Então chama-se relíquia de primeiro grau. Relíquia de segundo grau, às vezes é um pedaço da roupa, do hábito do santo, sei lá o que for. Mas a relíquia de primeiro grau é aquela que tem um resquício dos ossos daquele santo. Então, isso que significa a relíquia, e quer dizer que nós professamos a nossa fé, a mesma fé que aqueles santos, mártires ou não, depositaram totalmente a sua vida em nosso Senhor Jesus Cristo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, que esse final de semana seja vivido com muita intensidade na vida cristã, em torno do altar da Eucaristia, e a minha bênção de forma especial para as nossas mães. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.